E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Então, aqui nesse vídeo eu vou mostrar sobre essa plataforma Anchor, que é para criação e também disponibilização de podcasts. Então, no caso, tem várias plataformas de distribuição, né? Tem essa Anchor, tem essa Echo, tem, entre outras, como a Fireside, e a Resoundly também é uma bem interessante, que essa Resoundly em específico, ela permite que você converta esse texto para fala, né? Então, no caso, só tem disponível em inglês, por enquanto, mas ela é bastante interessante que dá para ser bem produtivo nessa plataforma aqui. Mas todas essas daqui são plataformas pagas, né? Então, a Anchor é uma plataforma gratuita. Então, para fazer o podcast, você tem que fazer o login aqui, dá para fazer o login, fazer o cadastro com o Facebook, Google, Twitter. Aqui no caso, eu já tenho um cadastro. Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada na dashboard. Então, aqui abrindo a dashboard, quando abrir, em princípio não vai aparecer nada, né? Mas aqui, como eu já tenho essa dashboard que é do projeto Releituras, então a gente já tem algumas plays, mostra aqui audiência, mostra também sponsorships, que seria patrocínios, né? E é interessante que aqui dá para fazer patrocínios, dá para lucrar alguma coisa, né? Dá para ser rentável os podcasts, colocando propagandas no meio do podcast, do episódio do podcast que você vai disponibilizar, né? Mas, claro, tem que seguir algumas etapas, alguns critérios aqui para poder se alinhar e ser aceito nesse programa de propaganda, né? De anúncios no meio do podcast. Mas já é interessante que pode deixar as propagandas gravadas e simplesmente com a mesma propaganda botar no meio do podcast, embora isso não fique tão natural ou tão interessante para o ouvinte, né? Tem uma propaganda ali totalmente, às vezes, aleatória no meio do podcast. Mas para fazer o podcast, é só vir aqui em New Episode e vai abrir essa tela. Você pode gravar aqui direto do computador ou também no aplicativo. O aplicativo é interessante que dá para fazer a gravação com mais de uma pessoa, né? Dá para chamar um amigo para conversar junto, dá para botar uns efeitos sonoros, dá para botar uma música de fundo. Aqui dá para você colocar outras mensagens, né? Link de mensagens. Aqui na biblioteca, tudo que eu já tinha gravado, né? Tudo que eu já coloquei nos meus podcasts. E tem as transições também, né? Que são as transições de um bloco do episódio para outro bloco. Então tem várias opções aqui que dá para acrescentar no episódio. Aqui como eu vou colocar um episódio novo que a gente pode aqui desse projeto Releituras, que seria no caso uma audiopoesia, né? Um audiolivro, poesia do Drummond, que é bem curto, que no caso é as 100 razões do amor. Então, adicionando aqui, dá pra gente, caso eu fosse adicionar, como não é um áudio só, é só adicionar esse áudio e vir aqui, depois em Save Episodes, depois que ele carregar. Mas caso eu quisesse botar mais áudios, eu poderia botar uma transição aqui, poderia acrescentar outros áudios e fazer o meu podcast completo, né? Então aqui ele vai processar por um tempo. Pronto, aqui processado. É só a gente vir aqui que libera essa parte de Save Episode. Salvando o episódio, eu posso botar o título de episódio. No caso aí, 100 razões do amor. Aqui tem a descrição. Se você estiver fazendo podcast, é interessante botar na descrição também links para redes sociais suas pessoais ou então do projeto da empresa que você faz parte. Fazendo também descrições do que é falado no podcast, de citações, entre outras referências interessantes para o seu ouvinte saber e já visualizar na descrição. Então, todas essas informações são interessantes de colocar aqui na descrição, né? Então, a publicação dá para a gente publicar hoje, imediatamente, ou dá para programar para uma data futura. E dá para alterar também, né, o episódio, a arte do episódio que a gente quer colocar. Aqui eu vou botar essa arte. Se o seu podcast tem temporada ou tem número de episódios numa determinada temporada, né? Tem essa organização, dá para acrescentar aqui também qual é o tipo de temporada, né? Qual é o número dela e o episódio. Aqui no caso, como eu não tenho, deixo em branco. Tipo de episódio, na maioria das vezes é full, mas se você está fazendo um episódio extra, né? Pode ser bônus, ou se for só
um teaser, né? Se for só um trailer, dá para acrescentar trailer. Se tiver linguagem inapropriada, tem que botar aqui explícito, mas no caso é clean mesmo. E depois é só a gente vir aqui e publicar agora. Um outro ponto aqui interessante ser observado é que dá para, na própria descrição, a gente alterar para HTML, se for necessário fazer alguma alteração em HTML, né, acrescentar algumas tags específicas aqui, dá para fazer essa alteração também. Mas no caso, um rich text, né, esse texto normal, já dá para fazer uma descrição bem boa. No caso, dá para salvar como um rascunho ou dá para publicar agora. No caso, eu vou publicar agora. Ele vai carregar o podcast aí por um tempo. E ele vai disponibilizar em alguns minutos, já vai estar disponível em algumas das plataformas que o Anchor acaba distribuindo, né? Então, ele distribui no próprio Anchor, distribui no Breaker, no Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, no Spotify e tem outras plataformas que, no caso, dá para distribuir de forma manual também, né? Que é a Apple Podcast, Castbox e esse Overcast. E é interessante aqui que na dashboard, você fazendo a sua conta e abrindo a dashboard, dá para visualizar um site público do seu podcast. Então, no caso aqui, o site público do meu podcast, né, do podcast do Projeto Releituras, é esse aqui, né, anchor.fm/projeto-releituras. Daí ele já deixa aqui esse link para ouvir no Spotify, já tem link para redes sociais, e ele já deixa esse bloco aqui de áudio incorporado que você pode dar um play, você pode fazer o share aqui, né, e compartilhar o URL, ou se quiser incorporar, né, o iframe, que é esse bloco que embed no seu site, dá para simplesmente copiar aqui e no seu site ir lá e colar no HTML na parte específica que você quiser colocar esse iframe. Então essa daqui foi só um vídeo rápido mostrando como disponibilizar podcasts por essa plataforma. Se vocês gostaram, deixem um like. Qualquer dúvida, sugestão também, só deixar nos comentários. E até a próxima.